Corinthians e Santos amanhã realizam o último clássico do Corinthians no primeiro turno do Campeonato Paulista. Depois só nos mata-matas a gente pode ter novamente. E é um clássico que, mesmo sendo contra o nosso menor rival dentre Palmeiras, São Paulo e Santos, a equipe da Baixada Santista é o nosso menor rival. Esse jogo tem uma importância muito grande pelos seguintes fatores. O Corinthians não venceu nenhum clássico ainda esse ano. Tem a questão do empréstimo da Neoquímica Arena, que os santistas estão falando pra caramba. E para que o Corinthians mostre que não está bem só nos jogos contra os times pequenos. Bater e ganhar os clássicos e os times de Série A mostram força, mostram grandeza, mostram tamanho. E é isso que o Corinthians precisa fazer para arrumar, para melhorar, para alavancar a temporada e mostrar que esse time tem sim peso para começar a vencer os grandes jogos. Vamos falar um pouquinho disso hoje no vídeo, mas antes, sejam bem-vindos ao canal do Torcedor Corintiano. O meu nome é Luiz, é um prazerzaço ter vocês aqui. Eu quero pedir, antes da gente começar a falar, para vocês se inscreverem no canal, deixarem seu like, ativar o sininho, comentar, deixem seus comentários aí no decorrer do vídeo. Vamos falar um pouquinho sobre esses assuntos hoje. Eu queria começar falando primeiro sobre o empréstimo da Neoquímica Arena que o time do Santos solicitou novamente. Pra gente começar a falar sobre isso, a gente tem que voltar lá no ano passado, quando o Santos foi jogar a semifinal do Campeonato Paulista e solicitou o empréstimo da Neoquímica Arena para realizar essa partida. O Corinthians alugou o estádio, emprestou o estádio para o Santos e, como consequência disso, teve vários e vários problemas dentro do seu estádio. Eu não sei se vocês se lembram, mas banheiros quebrados, cadeiras quebradas, itens destruídos, a Neoquímica Arena com vários e vários prejuízos. E o pior de tudo para mim, somando com isso, foi o deboche, a zoeirinha, a falação que o torcedor do Santos, um torcedor tão pequeno, teve com o estádio, no sentido de falar que eles colocaram, eles encheram, eles lotaram a Neoquímica Arena mais do que o torcedor do Corinthians. Isso me incomodou de uma maneira, porque assim, é bizarro a gente parar e pensar o seguinte: os caras precisaram de uma semifinal do Campeonato Paulista, um jogo único, um jogo exclusivo, para lotar um estádio. E a gente coloca todo jogo contra o Velo Clube ou contra o Flamengo, mais de 40 mil pessoas dentro do estádio. Quando você junta tudo isso, quando você pensa no seguinte, pô, botar mais um jogo aqui, principalmente de um time que não é o teu, pô, você ainda vai zoar mais o gramado da Neoquímica Arena. Gramado esse que nessa temporada não foi trocado, nessa temporada não foi reformada, ela vai ser reformada no meio do ano. Você somar todo esse combo, pra mim o valor do empréstimo não vai suprir, não vai valer de nada em relação a isso. A questão toda é, será mesmo que vale a pena emprestar o estádio pro Santos, sendo que o Santos nos tratou tão mal nas últimas vezes que a gente foi na Vila Belmiro? Será que vale? Não é ser muito, não é se humilhar demais? É só vocês recordarem, gente, nos últimos jogos que a gente foi lá, quantas vezes a gente saiu à base de pontapé da torcida dos caras? Quantas vezes a gente teve que correr porque os caras estavam tacando bomba? Invasão de gramado. O Cássio teve que se defender umas 2, 3 vezes para não levar porrada de caras. E aí a gente vai emprestar o nosso estádio, o nível do nosso estádio, a qualidade do nosso estádio, sabendo de tudo isso e sabendo que os caras vão literalmente destruir o nosso estádio. Por quê? Por amizade? Por companheirismo? Por cordialidade? Para mim não faz o menor sentido fazer isso. Se eles não têm capacidade de construir um estádio maior, se o estádio deles cabem 5 pessoas, o problema é deles. Eles que vão pedir estádio pro Palmeiras, pro São Paulo, pro Fortaleza, pro Grêmio, para quem eles quiserem. O Corinthians, na minha opinião, não tem que prestar estádio para ninguém que jogue futebol. Ah, vamos emprestar pro Flamengo? Não. Vamos emprestar pro Red Bull Bragantino? Não. Pô, Luiz, mas aí você tá sendo muito radical, é dinheiro que vai entrar. Meu irmão, o Corinthians faz dinheiro de outras formas. O Corinthians tem que saber fazer dinheiro com a Neoquímica Arena de outras formas. Não emprestando o seu estádio para torcedores que não são do estádio, que não são daquela torcida. Porque os caras vão tratar o nosso estádio de qualquer maneira. E rapaziada, se tem uma coisa importante pro torcedor é o seu estádio. A gente tá aí numa vaquinha para tentar pagar a arena.
e não é para emprestar para qualquer torcedor ir lá quebrar, depredar da maneira como eles acham. E depois tem seguro. Mano, não, isso não pode acontecer e pelo menos para mim não deveria acontecer. Então eu sou contrário, eu apoio o Augusto e quem recusou essa possibilidade de empréstimo do Santos. E não é por medo deles botarem mais gente lá, é por todos os BOs que eles trazem junto com isso. E o jogo em si, campo e bola, eu acho que esse clássico ganha em importância mesmo o Corinthians já estando classificado, mesmo o Corinthians já tendo a melhor campanha do campeonato até o momento. Por que eu acho que esse clássico ganha importância? Tem o fator que o Corinthians não venceu nenhum clássico essa temporada. Tem o fator que o Corinthians não jogou bem os 2 clássicos que realizou. Contra o São Paulo foi muito mal. Contra o Palmeiras, mesmo o empate da forma que foi, também foi um jogo muito ruim. E a gente sabe que são nos clássicos, que são nos jogos decisivos, que são nos jogos importantes, que o Corinthians tem que jogar bola. São contra Santos, contra Flamengo, contra Palmeiras, contra São Paulo, contra Inter. São esses os jogos que o Corinthians vai ter no decorrer do ano. E como os clássicos são diferentes, é nos clássicos que a gente quer ver o futebol sendo jogado no mais alto nível. A intensidade no mais alto nível, concentração no mais alto nível, pegada no mais alto nível, tudo no mais alto nível, porque o adversário exige isso. Pensando nisso, eu, Luiz, iria com força máxima amanhã. Eu iria com o que o Corinthians tem de melhor. Mesmo sabendo que alguns jogaram no final de semana, mesmo sabendo que o Ramon tem feito um rodízio que tem funcionado, amanhã, no clássico, é força máxima. Pra mim, amanhã é Hugo no gol, Mateuzinho na lateral, a dupla de zaga eu testaria Félix e João Pedro Tchoca e Biduzinho na esquerda. Meio de campo, Ranielli, Martinez, Carrilho, Garro, Memphis e Yuri. Vamos pra cima dos caras. Eles não querem pôr o Neymar, não é o Neymar o craque, não é o Neymar o gênio, porque agora a gente tem Tiquinho, a gente tem Guilherme, a gente tem aquilo outro. Coloca a força máxima pra gente ir pra cima dos caras e mostrar quem é o Corinthians. Amanhã a gente joga em casa, 100% da torcida vai ser nossa, o estádio é nosso, a gente conhece o estádio, tem que vencer. Você já não tem um peso nas costas do seguinte, cara, a gente precisa somar pontos porque a gente tá fora de uma zona de classificação. Muito pelo contrário, o Corinthians já tá classificado. Então tem que entrar com a faca no dente pra vencer, vencer bem e passar por cima do Santos. É isso que o Corinthians tem que fazer, passar por cima do Santos. Se quiser fazer alguns testes, pra mim pontuais, um ou outro jogador. Não botar o time totalmente em reserva pra enfrentar um Santos e correr o risco de levar uma pancada do Santos, de correr o risco da moral cair, de correr o risco de a zoeira dos caras entrar na mente do time e isso prejudicar o decorrer do campeonato e principalmente o decorrer das partidas. Você passar uma primeira fase do Campeonato Paulista sem vencer nenhum clássico é ruim. É algo que pode chegar lá no mata-mata e quando a gente for enfrentar algum desses times, pesar. Você tem uma derrota, um empate, uma vitória, você fica ali numa balança de beleza, até que ok. Então por isso que o jogo do Santos, sendo o último que a gente vai enfrentar na primeira fase, o último clássico, sendo dentro de casa, tendo ali, querendo ou não, o fator Neymar, é importante o Corinthians ir com força máxima, ir com a concentração no máximo, ir para vencer, ir para ganhar. O Corinthians tem que entender a importância desse jogo. E mesmo o Santos sendo o nosso desses 3 rivais, o que a gente tem menor rivalidade, ainda assim é um clássico, ainda assim é um jogo diferente. Ainda assim, esses caras estão falando muita bobagem mesmo. Eu ouço de torcedor santista que ano passado, mesmo na Série B, eles ganharam da gente. O papo de lotar o estádio me incomoda, tá ligado? Os caras gerundiam o estádio, me incomoda. Então a gente tem que ganhar. E o principal pra mim é a mentalidade que o time tem que entrar dentro de campo. Tem que entrar sabendo que o jogo é diferente, que as coisas são diferentes, que a vitória é fundamental, que a vitória é importante e que o time precisa ganhar o jogo de amanhã. Aí, mano, final de semana, bota os reservas. No meio de semana que vem, bota o reserva. Na outra semana, bota o reserva. Faz o que você quiser. Mas amanhã, clássico, a gente tem que vencer pra inflar ainda mais o nosso ânimo, inflar ainda mais a nossa positividade, a nossa confiança, para que aí o time vá entendendo que são esses os jogos que a gente precisa ganhar, são esses os jogos que a gente precisa vencer. É isso, rapaziada, o vídeo de hoje, rapidinho, uma análise, uma prévia, o que eu espero desse jogo, força máxima, concentração, e se eles quiserem alugar o estádio, vai alugar o estádio da Casa do Chapéu, malandro.
a Neoquímica Arena não tem que ser alugada para time de futebol e principalmente para rival de forma alguma. Agradeço demais a todos vocês que chegaram aqui. Deixem nos comentários o que vocês acham sobre esses temas. Empréstimo do estádio, se o time que tem que ir amanhã, qual a pegada, se vocês consideram o Santos um rival ou não. De qualquer forma, eu agradeço a todos vocês que chegaram até aqui. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e vai Corinthians!